Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário BTLG11 e sobre o que vem acontecendo com esse fundo imobiliário. Então aqui dando um breve overview desse fundo imobiliário, a gente vê que ele tem quase aí 2 bilhões de reais de patrimônio, é um dos maiores fundos logísticos da Bolsa de Valores. E também a gente consegue ver aqui que ele está sendo cotado abaixo do seu valor patrimonial. Atualmente ele vem sendo cotado próximo ali dos R$ 94, quando o seu valor patrimonial ali é mais próximo dos R$ 98. A gente vê que ele vem pagando aí 74 centavos por cota ao mês, que representa um dividend yield de 9,4% ao ano. Ele tem atualmente 22 imóveis depois da incorporação, então ele incorporou outros dois fundos imobiliários e passou a ter 22 imóveis. Tem aqui uma vacância financeira de 2%, ou seja, de todos os seus imóveis, apenas 2% deles estão vagos, e a gente está tratando aqui de uma vacância financeira e não uma vacância física, porque ele tem imóveis em desenvolvimento também. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre esse fundo imobiliário. Então, conforme a gente consegue ver aqui, o dividendo que ele vem pagando mensalmente nos últimos anos, a gente consegue ver que desde 2019 ele pagava lá próximo de 40, 45 centavos, e atualmente ele paga 74 centavos ao mês. O que mostra que, na verdade, esse fundo imobiliário ele conseguiu se desenvolver muito ao longo dos anos, melhorando os seus cap rates, melhorando os seus imóveis e pagando aí cada vez mais rendimentos ao investidor. Atualmente esse fundo vem sendo cotado aí a R$ 94, o que está dando um dividend yield de 9,42% nesse preço atual, o que é um dividend yield extremamente alto, considerando a gigantesca qualidade que os imóveis desse fundo imobiliário têm. Então, quando a gente analisa a qualidade desses imóveis e o quanto a gente está recebendo para correr o risco de investir nesses imóveis, a gente percebe uma assimetria muito grande. Mas isso não é só do BTLG, mas sim da grande maioria dos fundos imobiliários, com raríssimas exceções. A gente vê uma grande assimetria, a gente vê uma oportunidade de retorno muito maior do que o risco que a gente está correndo para investir nessa classe de ativo. Nesse gráfico daqui, a gente consegue ver o guidance do BTLG, que ele diz basicamente que ele vai pagar entre 72 e 78 centavos por mês, até aqui a metade do ano. E basicamente como é que funciona esse guidance? Basicamente é uma projeção que a própria gestora, no caso o BTG, faz, que se nada der muito errado, muito provavelmente ele vai conseguir cumprir esse guidance e ficar com os seus rendimentos entre 72 e 78 centavos. Óbvio, já houve casos onde ele teve algum problema, não o caso do BTLG em si, mas por exemplo o caso do VILG, que teve algum problema e acabou pagando abaixo do guidance durante um tempo, devido a esse problema, devido a um imóvel ter ficado vago de uma hora para outra. Algo que pode vir a acontecer com o BTLG, mas a chance disso é realmente muito pequena. E conforme a gente consegue ver aqui, a receita dos aluguéis dos imóveis que ele possui dá um total de 71 centavos por cota por mês. E ele tem também mais 4 centavos adicionais de outros fundos imobiliários que ele tem cotas e também de alguns CRIs. Então ele consegue esse resultado adicional, que aí dá os 75 centavos por mês que ele recebe aí de receita. E conforme a gente consegue ver aqui a receita por locação e o valor patrimonial dos imóveis, a gente consegue ver que ele é bem diversificado. O maior imóvel do BTLG, ele representa apenas 14% de toda a receita de locação. Então vamos supor que num caso extremo ele tem um problema com o BTG Mauá, que é o maior imóvel do fundo, poxa, realmente isso seria um grande problema, mas isso representa só 14% de toda a receita do fundo imobiliário. Ele vai ter o problema, mas o fundo continua tranquilamente até que esse problema seja resolvido. Quando a gente olha os contratos dos galpões que esse fundo imobiliário possui, a gente vê que a grande maioria vai vencer só lá depois de 2026. Aqui a gente consegue ver que ele tem todo ano um pouquinho de revisional, aqui a gente consegue ver o mês de reajuste dos contratos, e aqui a gente consegue ver que, na verdade, 82% de toda a área desses galpões está no estado de São Paulo, o que é um ponto muito positivo. E falando um pouco mais sobre onde está localizado esses imóveis, aqui nesse gráfico a gente consegue ver perfeitamente que 41% de todo o fundo imobiliário está no raio 30 de São Paulo, ou seja, a 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, que é, na verdade, o melhor lugar de logística do país, o melhor lugar para se ter imóveis de logística, porque a vacância dessa região historicamente é muito baixa. Então, quanto mais imóveis de alta qualidade nessa região você tiver, maior segurança você traz para esse fundo imobiliário, porque muito dificilmente esses imóveis vão ficar vagos, porque realmente é uma área muito interessante para o setor logístico do Brasil como um todo.
A vacância, ou seja, a quantidade de imóveis vagos dentro do raio 30 de São Paulo é extremamente baixa, mas quando a gente amplia para São Paulo como estado, a gente consegue ver que a vacância do imóvel do setor logístico está aqui por volta de 12%, o que é um número extremamente baixo. E aqui existem alguns estudos que mostram que, na prática, quando a vacância em um determinado lugar está abaixo de 10%, você começa a ter revisionais de aluguel muito acima da inflação. Ou seja, o aluguel começa a subir muito, porque tem muita gente buscando por imóveis nessa região e não tem tantos imóveis vagos assim. Então, na verdade, acontece que quando você tem uma vacância de um determinado tipo de ativo abaixo de 10% para uma dada região, o preço do aluguel começa a subir bastante acima da inflação. Então é um outro ponto muito importante que o investidor tem que ficar atento sobre o setor logístico no estado de São Paulo. E agora a gente está no meio do vídeo, a gente vai continuar falando sobre o BTLG, mas antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação aqui do canal, tá bom? Mas agora, dando seguimento ao nosso vídeo, a gente vê que a maioria dos contratos do BTLG é corrigida pelo IPCA, realmente são poucos imóveis atualmente que são corrigidos pelo IGPM, o IGPM ele acaba subindo muito lá em 2020. E isso meio que acaba assustando muitas pessoas que alugam esses imóveis, então eles preferiram, lá naquela época, trocar do IGPM por IPCA, e atualmente, quando o IGPM baixou, eles não estão mais com tanta vontade assim de fazer contratos com o IGPM, devido ao medo que eles têm do IGPM dar uma subida absurda, como deu lá no ano de 2020. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver que eles têm locatários de vários setores, e aqui embaixo a gente vê que a maioria dos contratos do BTLG são contratos típicos, ou seja, ele teria aqui uma grande parcela do fundo imobiliário sendo beneficiada devido à baixa vacância do setor. Então, com uma baixa vacância, ele conseguiria subir o valor desses aluguéis mais facilmente. E o contrato típico permite que ele faça isso, ao contrário do contrato atípico, que é um valor determinado por vários anos e são apenas corrigidos por um indexador, geralmente o IPCA. E conforme a gente pode ver aqui, a grande maioria dos ativos desse fundo imobiliário, dos imóveis do BTLG, são do setor logístico. Um pouco está em desenvolvimento, ou seja, ele está construindo esse imóvel do zero, um pouco para varejo e só 7% para industrial. Eu particularmente não gosto muito de imóveis do setor industrial, porque geralmente quando vem uma crise no Brasil, eles são os primeiros a serem afetados e os últimos a se recuperarem, então eu acho que é um ponto de atenção esse 7%. Aqui nesse imóvel industrial, eu particularmente não gosto muito de ter fundos imobiliários desse segmento na minha carteira. Conforme a gente consegue ver aqui, ele tem uma ocupação financeira extremamente alta, e a gente está falando de ocupação financeira porque aqui vale lembrar que ele tem 17% do fundo imobiliário em desenvolvimento, em construção. Então ele está construindo um novo imóvel, então na verdade a vacância seria esses 14%, porque se esse imóvel está sendo construído, ele obviamente está vago. Mas como ele tem uma renda mínima garantida vinda desse imóvel em construção, a vacância financeira dele acaba sendo só de 2%, o que mostra a real qualidade dos imóveis dele. Ou seja, os imóveis do BTLG são tão interessantes que raramente acabam ficando vagos, o que é um ponto muito interessante do investidor saber. E aqui a gente consegue ver um pouco melhor da alavancagem desse fundo imobiliário. Ele está realmente bem pouco alavancado, é só uma alavancagem de 183 milhões de reais, considerando que ele tem 114 milhões em caixa. Então ele conseguiria pagar boa parte dessa alavancagem no estalar de dedos, simplesmente se ele quisesse, mas obviamente ele não quer. E ele não quer porque quando a gente olha as taxas dessa alavancagem, com exceção dessa taxa, desse primeiro CRI aqui, que é atrelado ao CDI mais 2,7%, que é uma taxa relativamente salgada atualmente, quando a gente vê esses outros dois, a taxa dele são de IPCA mais 5,9, IPCA mais 5,92, o que são taxas extremamente baixas e que meio que não compensa ele pagar esses CRIs nesse momento. Ele vai lá pagando com o tempo, conforme já foi combinado, e vai deixando essa alavancagem lá, que tudo certo, não seria nenhum grande problema para ele. E essa alavancagem ela estaria então gerando valor para esse fundo imobiliário, porque o tanto que ele paga de juros dessa alavancagem é muito menor do que o quanto ele recebe de rendimento dos imóveis que ele tem. E agora sim, a gente chega no fim desse vídeo e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui para você investidor. Gente, um abraço a todos e até o próximo vídeo.